Quando Rui Machado empurrou o pesado portão de carvalho da sua quinta no Alentejo, após 3 meses a fechar um negócio transformador na Europa, a primeira coisa que o atingiu foi o fedor, um odor acre azedo, como lixo acumulado, como comida a apodrecer sob o sol implacável. As persianas estavam corridas, mergulhando a sala de estar numa escuridão quase total, apenas trespassada por finas lâminas de luz poeirenta. O ar estava parado, denso e irrespirável. Ele avançou lentamente, cada passo abafado pelos tapetes de arraiolos, o coração a martelar-lhe no peito, um tambor de mau presságio. Chamou pela filha, a sua voz a soar estranha e abafada naquela quietude mórbida. Valentina. Valentina, meu amor. Silêncio. Apenas o zumbido distante de uma mosca e o som do seu próprio sangue a pulsar-lhe nos ouvidos. Subiu as escadas de pedra 2 a 2, o pânico a subir-lhe pela garganta como bilis. Abriu a porta do quarto da sua filha de 9 anos e a cena que o acolheu fez o mundo parar. Valentina estava sentada no chão de terracota, descalça, vestindo o mesmo vestido florido que usara na última videochamada, agora uma relíquia imunda e esfarrapada. A sua pele, habitualmente beijada pelo sol do Alentejo, estava pálida e manchada. Ao seu lado, no chão, jaziam 3 pratos de plástico vazios, com restos de comida ressequidos e colados à superfície. Nas suas mãos pequenas e sujas, segurava um pedaço de pão velho e duro como uma pedra. Ao ver o pai, não correu para o abraçar. Não houve um grito de alegria. Apenas levantou os olhos, uns olhos que haviam perdido toda a inocência infantil, e disse com uma voz tão baixa, um sussurro tão frágil, que ele mal conseguiu ouvir: pai, AD. Maria Antunes não me quis dar mais comida. Ela disse que lhe devias 3 meses de renda, completou uma voz na sua cabeça. O meu nome é Santiago Morales, e o que estou prestes a contar-lhe vai partir-lhe o coração. Mas antes de continuar, quero saber uma coisa. De onde é que me está a ouvir? Escreva nos comentários. Adoro lê-los. E se gosta de histórias como esta, subscreva, porque esta é uma história que ninguém deveria ter de viver, mas que precisa de ouvir até ao fim. Rui deixou cair a sua mala de cabedal no chão. O som ecoou pela casa silenciosa como um tiro. Ajoelhou-se em frente a Valentina, mas ela encolheu-se, um movimento instintivo, como se esperasse um golpe. Aquele gesto demoliu-o mais do que qualquer palavra. Lentamente, estendeu a mão, sem ousar tocar-lhe. Meu amor, onde está a mãe? Valentina não respondeu. Apenas apontou com o queixo em direção ao andar de baixo. O coração de Rui batia com tanta força que sentia a pulsação nas têmporas. Levantou-se, as pernas a tremer, e desceu as escadas, agarrando-se ao corrimão de ferro forjado para não cair. Na cozinha, a devastação era total. Pratos sujos empilhados na pia de pedra, cobertos por um enxame de moscas. O frigorífico estava de porta aberta, completamente vazio, exceto por uma embalagem de leite cujo prazo de validade expirara há semanas. Sobre a mesa de madeira maciça, uma legião de garrafas vazias. E a sua mulher, Carla Costa, dormia com a cabeça sobre os braços, o cabelo emaranhado a esconder-lhe o rosto. Carla. A sua voz saiu rouca, irreconhecível. Ela não se moveu. Ele abanou-lhe o ombro com força. Carla. Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos inchados e vermelhos. Olhou para ele, mas durante um segundo inteiro, pareceu não o reconhecer. Depois, uma centelha de medo atravessou-lhe as feições. Rui, sussurrou ela. Não pensei que voltasses hoje. Ele recuou um passo, atingido pelo cheiro avassalador a álcool azedo. O que é que aconteceu aqui? O que é que fizeste à nossa filha? Carla tentou levantar-se, mas vacilou, agarrando-se à beira da mesa. Eu não, as palavras morriam-lhe na boca. Rui sentiu algo quebrar-se dentro de si. Não era raiva, ainda não. Era algo pior. Era a desilusão absoluta, o horror puro. Era a sensação de olhar para uma completa estranha. A Valentina disse-me que andava a pedir comida aos vizinhos. A voz dela agora era um sussurro, mas cortava como vidro. Disse-me que devias dinheiro a D. Maria. É verdade. Carla fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu-lhe pela face, deixando um rastro limpo na pele suja. Acenou lentamente com a cabeça. Não tinha dinheiro. Tu levaste-o todo. Disseste que era para um investimento. Rui passou as mãos pelo cabelo, puxando com força. Um investimento. Um investimento. 3 meses na Europa a fechar o negócio de uma vida. Ele tinha deixado dinheiro, tinha a certeza absoluta. Tinha deixado o suficiente para 3 meses. E mais. Eu deixei-te 20.000 euros na conta, disse ele,
a voz a tremer com um esforço sobre-humano para se manter calmo. Onde está o dinheiro, Carla? Ela não respondeu, apenas olhava para o chão de xisto. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Rui. Tirou o telemóvel do bolso com as mãos trêmulas, abriu a aplicação do banco, entrou na conta conjunta que tinham aberto quando Valentina nascera, a conta para as despesas da casa. O saldo, 0. Percorreu o histórico de transações. Levantamentos, transferências, pagamentos. Todos do mesmo tipo de sítios, bares, tabernas, casinos online. O maxilar dele contraiu-se até doer. Rui, deixa-me explicar. Carla estendeu-lhe a mão, mas Rui recuou como se ela fosse veneno. Não me toques. As palavras saíram gélidas. Carla começou a chorar. Um choro quebrado, desesperado. Eu estava tão sozinha. Tu nunca estavas cá. Nunca ligavas. Deixaste-me aqui sozinha com tudo. E eu não aguentei. Não consegui. Rui olhou para ela e, pela primeira vez em 15 anos de vida em comum, não sentiu nada a não ser um desprezo profundo. Correu escada acima. Valentina continuava no mesmo sítio, no chão, agora com os joelhos abraçados contra o peito. Rui sentou-se ao seu lado, desta vez com cuidado para não a tocar, respeitando o seu espaço. Meu amor, disse ele suavemente, há quanto tempo não comes uma refeição a sério? Valentina olhou para a janela fechada. Não sei, pai. Há muito tempo. A sua voz era tão pequena, tão quebrada, que Rui teve de engolir em seco para não desatar a chorar ali mesmo. E a mãe? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Valentina encolheu os ombros. Ela dorme muito. Às vezes sai e só volta de noite. Uma vez esteve fora 3 dias. Rui fechou os olhos. 3 dias. Uma menina de 9 anos, sozinha naquela quinta enorme, sem comida, sem ninguém. Por que é que não me ligaste? Valentina olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Eu liguei. Liguei 32 vezes. Tu não atendeste. Rui pegou no telemóvel, desbloqueou, foi ao registro de chamadas não atendidas e lá estavam elas, uma atrás da outra. Valentina, Valentina, Valentina. Havia chamadas às 3 da manhã, chamadas ao meio-dia. A última fora há 50 dias. Ele estava numa reunião, tinha o telemóvel desligado, pensou ele. Depois ligou-lhe de volta, e depois nunca mais ligou. Ele cobriu o rosto com as mãos. O telemóvel caiu-lhe no chão com um baque surdo. Perdoa-me, sussurrou ele. Meu Deus, Valentina, perdoa-me. Ela não disse nada, apenas o observava com aqueles olhos que já tinham visto demasiado. Rui respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vamos resolver isto. Mas primeiro, preciso que comas alguma coisa. Comida de verdade. Levantou-se e estendeu-lhe a mão. Valentina ficou a olhar para a mão dele durante um longo momento antes de aceitar. A sua mão era tão pequena, tão frágil. Desceram juntos. Carla continuava na cozinha, agora sentada no chão, a chorar encostada aos armários. Rui ignorou-a. Abriu todos os armários da cozinha. Vazios. Abriu a despensa. Pacotes de bolachas caducados, latas de conserva amolgadas. Cerrou o maxilar, pegou nas chaves do carro de cima da mesa. Vamos, disse a Valentina. Vou levar-te a comer. Valentina seguiu em silêncio. Estás descalça. Ele parou. Espera. Correu escada acima. Remexeu no quarto dela, encontrou umas sapatilhas velhas e sujas. Ajoelhou-se e calçou-lhe com um cuidado infinito, como se ela fosse uma boneca de porcelana. Valentina deixou fazer, sem uma palavra. Quando acabou, Rui pegou nela ao colo. Ela não o abraçou, apenas se deixou levar, o corpo rígido como o de um pássaro ferido que já não confia em ninguém. Passou por Carla sem lhe dirigir um olhar. Rui, não a leves, por favor, implorou Carla. Ela é minha filha. Rui parou abruptamente, sem se virar. Tu já não tens uma filha, disse ele, e saiu pela porta. A luz do final da tarde atingiu-os com violência. Valentina fechou os olhos, como se a claridade a magoasse. Rui sentou-a no banco de trás, apertou-lhe o cinto, arrancou com o carro sem dizer mais nada e conduziu até ao primeiro sítio que encontrou, uma tasca local. Entraram e a empregada olhou para eles de forma estranha. Rui deu-se conta do seu fato de marca, caro, e da sua filha, com um vestido sujo e sapatilhas velhas.
Ele não quis saber. Traga-lhe o que ela quiser, disse a empregada. Absolutamente tudo o que ela quiser. Valentina olhou para o menu com os olhos muito abertos, como se nunca tivesse visto comida antes. Apontou timidamente para um prato de sardinhas assadas. Só isso? Perguntou Rui. Ela acenou que sim. Traga-lhe as sardinhas, uma sopa de legumes, um sumo de laranja e um pastel de nata, por favor, pediu Rui. A empregada acenou e afastou-se. Valentina olhou para ele, surpreendida. É muita coisa, pai. Rui sorriu, mas foi um sorriso triste. Temos muito tempo perdido para compensar, meu amor. A comida chegou. Valentina começou a comer devagar, quase com medo, como se alguém lhe fosse tirar o prato. Depois, mais depressa. Rui observava-a, sentindo cada garfada dela como uma facada no seu próprio peito. Como é que ele tinha permitido que isto acontecesse? Como pudera ser tão cego? Andou a perseguir milhões enquanto a sua filha passava fome na sua própria casa. O sucesso que tanto almejara pareceu-lhe subitamente oco e sem valor. Quando Valentina terminou, Rui pagou e levou-a de volta para o carro. Vamos para casa? Perguntou ela, a voz carregada de medo. Rui abanou a cabeça. Não. Vamos para um hotel. Um sítio bom, para tomares um banho e dormires numa cama limpa. Valentina olhou para ele, perdida. E a mãe? Rui agarrou o volante com força. A mãe precisa de ajuda. Uma ajuda que eu não lhe posso dar agora. Foi tudo o que conseguiu dizer. Conduziu até um hotel de luxo perto de Évora. Pediu uma suíte. Subiram. Valentina olhou em volta, de olhos arregalados. A cama gigante, a casa de banho de mármore, as toalhas brancas e fofas. Rui abriu a torneira da banheira e deixou-a encher com água quente. Toma um banho longo, meu amor. Eu vou tratar de te arranjar roupa limpa. Ela acenou. Rui saiu, fechou a porta e deixou-se cair na cama. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava há anos. Quando se recompôs, ligou à sua assistente. Sandra, preciso de um guarda-roupa completo para uma menina de 9 anos. Tudo. E que seja entregue no Hotel Marquês em menos de 1 hora. Sandra Lopes não fez perguntas. Imediatamente, senhor. Machado. Ele desligou e ligou ao seu advogado. Paulo, preciso de ti amanhã, logo pela manhã. Vou avançar com o divórcio. E quero a custódia total. Paulo Silva hesitou. Rui, tens a certeza? Rui olhou para a porta da casa de banho, de onde saía um vapor quente. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquela noite, Valentina adormeceu na cama enorme, envolta nos lençóis limpos, o cabelo a brilhar depois do banho. Rui ficou sentado no sofá a observá-la dormir. Ela ainda não sorria, ainda não o abraçava, mas estava limpa, alimentada e segura. E era um começo. Um começo minúsculo no meio de uma catástrofe. Mas era um começo. Às 3 da manhã, o telemóvel dele vibrou. Era Carla. Ele ignorou. Continuou a vibrar. Mensagens. À quarta mensagem, Rui leu. Por favor, traz-me de volta. Eu prometo que mudo. Eu prometo. Eu morro sem ela. Rui escreveu uma única linha. Devias ter pensado nisso antes de gastares o dinheiro todo em álcool. Enquanto ela te pedia comida. Bloqueou o número, desligou o telemóvel e ficou ali, no escuro, a ver a sua filha dormir. No dia seguinte, Rui acordou cedo. Valentina ainda dormia. Desceu à recepção, comprou jornais e pediu o pequeno almoço para 2. Quando voltou, ela estava acordada, sentada na cama a olhar para as próprias mãos. Bom dia, disse Rui. Ela levantou os olhos. Bom dia, pai. Havia algo diferente na sua voz, menos assustado. Tomaram o pequeno almoço em silêncio. Panquecas, fruta, sumo. Valentina comeu tudo. Rui sorriu para si mesmo. Às 10, Paulo Silva, o seu advogado, chegou. Um homem sério, nos seus 50s, com uma pasta de cabedal. Sentaram-se na sala da suíte enquanto Valentina via desenhos animados. Rui contou-lhe tudo. Paulo franziu o sobrolho e tirou notas. Isto é grave, Rui. Muito grave. Com estas provas, a custódia é quase garantida. Mas estás preparado para o que aí vem?
Rui olhou para ele. Passei os últimos 3 meses a correr atrás de dinheiro e quase perdi a única coisa que realmente importa. Estou preparado. Paulo acenou. Preciso que documentes tudo. As chamadas não atendidas, o estado da casa, se conseguires, o testemunho dos vizinhos. Vou pedir uma ordem de restrição provisória enquanto tratamos disto. Rui mostrou-lhe as chamadas de Valentina no telemóvel e as fotografias que tirara da casa, o frigorífico vazio, os pratos sujos, as garrafas. Paulo olhou para elas, abanando a cabeça. Meu Deus! Sim, isto é mais do que suficiente. Quando Paulo saiu, Rui sentou-se ao lado de Valentina. Ela olhava para a televisão sem ver realmente. Valentina, disse ele suavemente. Ela virou-se. Sim, pai. Rui respirou fundo. Vamos ficar aqui uns tempos, enquanto eu trato de umas coisas. E depois vamos arranjar uma casa nova, só para nós os dois. Pode ser. Valentina olhou para ele durante um longo momento. Depois, pela primeira vez em 2 dias, acenou que sim. E algo nos seus olhos, quase imperceptível, suavizou. Naquela tarde, Rui fez algo que nunca tinha feito na vida. Cancelou todas as suas reuniões de negócios. Todas. Escreveu aos seus parceiros na Europa. Emergência familiar. Retomaria o contacto dentro de um mês. Desligou o computador, guardou os seus documentos e sentou-se no chão ao lado de Valentina, que montava um puzzle que ele comprara na loja do hotel. Não disseram nada. Apenas ficaram ali, juntos. E, pela primeira vez em muitos meses, Rui sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas naquela noite, quando Valentina já dormia profundamente, Rui recebeu uma chamada de um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Era a voz trêmula de uma mulher. Senhor Machado. Sim, quem fala? Houve uma longa pausa. Sou eu, a Maria Antunes. A sua vizinha. A que dava de comer à Valentina. O corpo de Rui ficou tenso. Diga. A mulher suspirou. Preciso de falar consigo. Há algo que precisa de saber. Algo que a sua mulher fez. Algo que não tem apenas a ver com o dinheiro. Rui sentiu um peso no estômago. O que é que ela fez? Perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Maria Antunes ficou em silêncio por uns segundos. A sua respiração estava entrecortada. Não lhe posso dizer pelo telefone. Pode vir à minha casa amanhã. Às 10 da manhã, quando a Valentina estiver distraída. Rui agarrou o telemóvel com força. Diga-me agora. Por favor, senhor. Machado, acredita em mim. É melhor em pessoa, suspirou Maria. Há coisas que o senhor precisa de ver. Rui não dormiu naquela noite. Ficou no sofá, a olhar para o teto, com 1000 cenários a passarem-lhe pela cabeça. O que mais poderia Carla ter feito? O que era tão grave que Maria Antunes não podia dizer-lhe pelo telefone? Às 6 da manhã, levantou-se, tomou um duche e pediu o pequeno almoço ao serviço de quartos. Quando Valentina acordou, ele já estava vestido, a tentar parecer normal. Bom dia, meu amor, disse ele, forçando um sorriso. Valentina olhou para ele com os olhos que sabiam ler mais do que deviam. Tomaram o pequeno almoço juntos. Mais panquecas. Valentina comia devagar, olhando para ele pelo canto do olho. Passa-se alguma coisa, pai? Rui abanou a cabeça demasiado depressa. Não, meu amor. Está tudo bem. Só preciso de sair por um bocadinho. A Sandra vem ficar contigo, pode ser? Valentina baixou o olhar. Tu voltas. A pergunta atingiu-o como uma bala. Ajoelhou-se à sua frente, pegando-lhe nas mãos. Eu volto sempre, Valentina. Sempre. Prometo. Às 9h30, Sandra Lopes chegou. Uma mulher na casa dos 40, simpática, com um sorriso genuíno, trazendo consigo jogos de tabuleiro e livros para colorir. Valentina olhou-a com desconfiança ao início, mas quando Sandra tirou um livro sobre dinossauros, a sua expressão mudou. Rui aproveitou a oportunidade. Volto em 2 horas, no máximo, disse ele em voz baixa a Sandra. Ela acenou. Rui deu um beijo na testa de Valentina e saiu com o coração pesado. Conduziu de volta para o Alentejo. A quinta estava lá, imponente e bela por fora, podre por dentro. Passou por ela. 3 casas mais à frente, estacionou em frente a uma casa mais pequena, com um jardim bem cuidado.
Tocou à campainha. Uma mulher na casa dos 60 abriu a porta. Cabelo grisalho preso num coque, olhos cansados mas gentis. Senhor Machado, disse ela, afastando-se para o lado. Entre. A casa cheirava a canela e café. Rui entrou, as mãos a suar. Maria Antunes fechou a porta e guiou-o até à sala de estar. Havia uma caixa de sapatos na mesa de centro. Maria sentou-se, apontando para o sofá em frente. Rui sentou-se na beira, tenso. Obrigada por ter vindo, disse Maria em voz baixa. Sei que isto é difícil, mas precisava que soubesse a verdade. Pela Valentina. Rui acenou, mudo. Maria empurrou a caixa na sua direção. Abra, disse ela. Rui olhou para ela, depois para a caixa, e pegou nela. Era leve. Levantou a tampa. Lá dentro, havia fotografias. Dezenas de fotografias. Ele tirou-as, as mãos a tremer. A primeira era de Valentina, sentada à porta de casa com um prato vazio na mão. Parecia tão pequena, tão perdida. A segunda era de Valentina a bater às portas dos vizinhos. A terceira era de Valentina a dormir no jardim, enroscada junto a uma oliveira. Rui sentiu que não conseguia respirar. Foi a senhora que tirou estas fotos? Perguntou, a voz embargada. Maria acenou. Comecei a tirá-las há 2 meses. No início, pensei que era só descuido, a sua mulher ocupada, distraída, mas depois, ela parou, mordendo o lábio. Depois comecei a ver coisas piores. Rui levantou os olhos. Que coisas? Maria respirou fundo. A sua mulher ela levava homens para casa. Homens diferentes, a toda a hora. O mundo de Rui parou. O quê? Sussurrou ele. Maria acenou, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Foi a Valentina que me contou. Dizia que a mãe a punha fora de casa quando os amigos chegavam. Deixava-a no jardim ou na rua e dizia-lhe para ir brincar e não voltar até ser de noite. Rui levou a mão à boca. Sentiu-se enjoado. Há quanto tempo? Meses, senhor Machado. Meses. No início, a Valentina vinha à minha casa, eu dava-lhe umas bolachas, um copo de leite. Pensei que era algo pontual. Mas depois começou a vir todos os dias. Às vezes ficava no meu alpendre de manhã à noite. Uma vez, encontrei-a a dormir lá às 11 da noite. Maria limpou uma lágrima. Quando lhe perguntei por que não entrava em casa, ela disse que a porta estava trancada. Rui levantou-se, incapaz de ficar sentado, e foi até à janela, olhando para a sua própria casa. A casa que comprara para a sua família ser feliz e segura. E que Carla tinha transformado numa prisão. Por que é que não me ligou? Virou-se ele para ela. Por que é que não chamou a polícia? Maria baixou os olhos. Eu tentei, senhor Machado. Mas a Valentina implorou-me que não o fizesse. Disse que a mãe lhe tinha prometido que, se alguém descobrisse, a levariam para muito longe do senhor. Rui sentiu a raiva, uma raiva pura e primordial, a ferver-lhe nas veias. Carla tinha manipulado a própria filha, usado-a, abandonado-a e, pior de tudo, chantageado-a. Algum desses homens não conseguiu terminar a pergunta. Maria abanou a cabeça rapidamente. Não sei, senhor Machado. A Valentina nunca me falou de nada disso, mas achei que devia perguntar-lhe com cuidado. Rui acenou, sentindo as pernas fraquejar. Sentou-se de novo, com a cabeça entre as mãos. Há mais alguma coisa? Perguntou. A sua voz era quase um sussurro. A sua mulher veio aqui há 3 dias, disse Maria. Bêbada. Gritou comigo à porta. Disse-me para me meter na minha vida, que a Valentina era filha dela e que ela fazia o que queria com ela. Maria engoliu em seco. Eu disse-lhe que ia chamar a segurança social. Ela ameaçou-me. Disse que, se o fizesse, garantia que nunca mais encontravam a Valentina. Rui ficou gelado. Ela ameaçou-a. Maria acenou. Não sei se falava a sério. Estava muito bêbada. Mas o medo nos olhos dela era real. E depois disso, a Valentina não voltou a aparecer. Não a vi mais até ontem, quando o senhor chegou. Rui fechou os olhos. Tudo se encaixava. As chamadas ignoradas, o dinheiro desaparecido, os homens que iam e vinham, a Valentina a pedir comida. Era tudo parte de uma espiral de destruição que ele não tinha visto porque estava demasiado ocupado a ser bem-sucedido.
Posso ficar com as fotografias? Perguntou, apontando para a caixa. Maria acenou. São suas. Tirei-as como prova, para o caso de alguém me perguntar. Rui pegou na caixa, apertando-a contra o peito. Obrigado, D. Maria. A sério. Obrigado por ter cuidado da minha filha. A sua voz quebrou-se ao dizer isto. Maria levantou-se. Pousou-lhe a mão no ombro. O senhor não sabia. Agora que sabe, pode consertar as coisas. Ela adora-o, senhor. Machado. Adora-o mais do que imagina. Rui saiu de casa de Maria com o passo pesado. Entrou no carro, pousou a caixa no banco do passageiro, olhou uma última vez para a sua casa e arrancou. Não foi direto para o hotel. Parou numa papelaria. Comprou um caderno, canetas e um dossiê. No parque de estacionamento, organizou todas as fotografias de Maria por data, colocou-as no dossiê e depois pegou no telemóvel e ligou a Paulo. Tenho mais provas, disse ele, sem cumprimentos. Muito mais. Preciso de me encontrar contigo ainda hoje. Paulo foi ao hotel 1 hora depois. Sentou-se com Rui na pequena sala de jantar, enquanto Sandra brincava com Valentina no quarto. Rui mostrou-lhe as fotografias, uma a uma. Paulo olhava para elas com os olhos semicerrados e o sobrolho franzido. Meu Deus, Rui. Isto é abandono criminoso. É o suficiente para a custódia total? Perguntou Rui. Paulo nem hesitou. É o suficiente para ela perder o poder paternal para sempre e, possivelmente, enfrentar acusações criminais. Ótimo, disse Rui, com uma frieza que não reconhecia em si mesmo. Quero que avances com tudo. O divórcio, a custódia, a ordem de restrição e, se houver base para uma queixa-crime, apresenta-a. Paulo fechou o dossiê. Rui, tens a certeza? Depois disto começar, não há volta a dar. A Carla vai lutar, vai dizer coisas, deixa-a dizer o que quiser, interrompeu Rui. Eu estive ausente, cometi os meus erros. Mas nunca pus a minha filha em perigo. Naquela tarde, Rui fez algo que sabia que tinha de fazer, mas que o apavorava. Sentou Valentina no sofá do quarto. Sandra já se tinha ido embora. Estavam só os dois. Rui ajoelhou-se à sua frente, pegando-lhe nas mãos. Meu amor, preciso de te perguntar uma coisa, e preciso que sejas completamente honesta comigo. Sim. Valentina olhou para ele com os seus olhos grandes e assustados. Mal acenou com a cabeça. Rui respirou fundo. Quando ela levava os amigos dela lá à casa, algum deles alguma vez te fez alguma coisa? Tocou-te, ou disse coisas que te fizeram sentir mal? Valentina baixou os olhos. O silêncio instalou-se. Pesado, sufocante. Rui esperou, o coração a bater-lhe descontroladamente no peito. Finalmente, Valentina abanou a cabeça. Não, pai. A mãe nunca os deixava chegar perto de mim. Era por isso que me mandava para fora de casa. Rui soltou o ar que nem se apercebera que estava a suster. Tens a certeza, meu amor? Valentina acenou. Uma vez, um deles viu-me no jardim e quis falar comigo. A mãe pelo fora de casa, aos gritos. Rui fechou os olhos, sentindo uma estranha mistura de alívio e horror. Carla tinha-a abandonado. Sim. Tinha-a deixado vulnerável, com fome, sozinha. Mas, na sua neve alcoólica, pelo menos essa linha, essa fronteira, ela tinha mantido. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Só precisava de saber. Valentina olhou para ele. Não vamos voltar a viver com a mãe, pois não? Rui abanou a cabeça lentamente. Não, meu amor. Não vamos. Valentina não chorou, não perguntou porquê. Apenas acenou, como se já soubesse há muito tempo. Tu vais ficar comigo? Perguntou ela baixinho. Rui sentiu o coração partir-se. Para sempre, Valentina. Vou ficar sempre contigo. Nunca mais te vou deixar sozinha. Valentina olhou para ele durante um longo momento. Depois, pela primeira vez desde que ele voltara, inclinou-se para a frente e abraçou-o. Um abraço pequeno, tímido, mas um abraço. Rui abraçou-a de volta como se ela fosse a coisa mais frágil do mundo. Naquela noite, depois de Valentina adormecer, Rui recebeu uma chamada de Paulo. Entreguei tudo. O juiz vai analisar os documentos amanhã. Com as provas que temos, é muito provável que conceda a custódia provisória de emergência. A Carla será notificada nas próximas 24 horas.
Rui sentiu uma onda de alívio. Perguntou se a ordem de restrição também tinha sido pedida. Sim, impedia-a de se aproximar de Valentina, dele ou de qualquer sítio onde pudessem estar. Às 11 da noite, o seu telemóvel explodiu com mensagens de Carla. O que é que fizeste? Como te atreves? Ela é minha filha. Vais pagar por isto. Vou destruir-te. Rui leu cada mensagem com uma expressão fria. Não respondeu a nenhuma. Em vez disso, fez capturas de ecrã de todas elas. Mais provas. Mais provas de que Carla não estava bem, de que não estava em condições de estar perto de Valentina. Arquivou tudo num novo dossiê e bloqueou o número. Mas à 1 da manhã, bateram à porta do quarto. Pancadas fortes, desesperadas. Rui levantou-se, o coração aos saltos, e espreitou pelo olho mágico. Era Carla. O cabelo desgrenhado, a roupa amarrotada, os olhos vermelhos. Esborrava a porta com os punhos. Rui, eu sei que estás aí. Abre a porta. Deixa-me ver a minha filha. Rui não abriu. Em vez disso, pegou no telemóvel e ligou para a segurança do hotel. Há uma mulher à porta do meu quarto. Não a quero aqui. Por favor, retirem-na. Os seguranças chegaram em minutos. Rui ouviu vozes do outro lado. Carla a gritar. Os seguranças a falarem num tom calmo, mas firme. Minha senhora, tem de se retirar. Não. É a minha filha. Minha senhora, se não se retirar, teremos de chamar a polícia. Houve silêncio, depois um soluço. E, finalmente, o som de passos a afastarem-se. Rui ficou encostado à porta, a respirar com dificuldade. Olhou para a cama. Valentina estava acordada, sentada, a abraçar os joelhos. Era a mãe, não era? Perguntou ela. Rui acenou. Não lhe podia mentir. Queres que ela volte? Rui aproximou-se. Sentou-se na beira da cama. A mãe está confusa, meu amor. Mas não vai acontecer nada. Não vou deixar que ninguém te magoe mais. Valentina olhou para ele, os olhos a brilhar. Prometes? Rui estendeu-lhe o dedo mindinho. Prometo. Valentina entrelaçou o seu dedo mindinho no dele. Foi um gesto tão pequeno, tão infantil. Mas para Rui, foi tudo. Foi confiança. Foi esperança. Foi um começo. Na manhã seguinte, Paulo ligou cedo. O juiz viu tudo. Tens a custódia provisória de emergência. A Carla está proibida de se aproximar a menos de 100 metros da Valentina ou de ti. A audiência formal é daqui a 2 semanas. Rui fechou os olhos, sentindo um peso a ser levantado dos seus ombros. Obrigado, Paulo. Desligou. Sentou-se na beira da cama, a ver Valentina dormir. Pela primeira vez em dias, respirou fundo. O pior já tinha passado. Ou assim ele pensava. Porque naquela tarde, enquanto passeavam num parque municipal, com Valentina a segurar-lhe a mão, Rui viu algo que lhe gelou o sangue. Do outro lado de um pequeno lago, por entre as árvores, Carla estava parada, a observá-los. Quando os seus olhares se cruzaram, ela não se moveu. Apenas o encarou com uma expressão que Rui não conseguiu decifrar. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais sombrio. Algo que lhe deu um arrepio. Rui apertou a mão de Valentina e começou a andar na direção oposta. Não olhou para trás, mas sentiu a presença dela. Sentiu os olhos dela cravados nas suas costas. E soube, nesse momento, que aquilo não tinha acabado. Que Carla não ia desistir. E que o que estava para vir ia ser muito pior do que ele imaginava. Naquela noite, Rui não conseguiu dormir. Ficou acordado, a olhar para a porta, à espera de uma batida a qualquer momento. Mas não houve nenhuma. O silêncio era pior, porque o silêncio significava que Carla estava a planear algo. E Rui sabia que quando uma pessoa chega ao seu limite, quando já não tem nada a perder, é capaz de tudo. Às 4 da manhã, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele abriu-a. Era uma fotografia de Valentina, tirada mais cedo no parque. De longe, por entre as árvores. E por baixo, uma mensagem: se achas que a podes tirar de mim para sempre, estás muito enganado. Rui saltou da cama, o coração a bater-lhe no peito com tanta força que doía. Olhou para Valentina, ela dormia, enroscada debaixo dos cobertores. Com as mãos a tremer, pegou no telemóvel e ligou a Paulo.
Ele atendeu ao quarto toque, a voz sonolenta. Rui. São 4 da manhã. Rui não pediu desculpa. A Carla está a seguir-nos. Mandou-me uma fotografia da Valentina de ontem. Ela está a violar a ordem de restrição. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha. Depois a voz de Paulo mudou. Tornou-se mais alerta. Guarda essa mensagem. Não a apagues. Faz uma captura de ecrã do número. Vou contactar o juiz de serviço. Isto é assédio. É uma violação de uma ordem do tribunal. Rui, onde vocês estão, é seguro. Rui olhou para a porta. Estamos no hotel, mas já não me sinto seguro aqui. Ela sabe onde estamos. Paulo respirou fundo. Tem algum sítio para onde possam ir? Família, amigos. Rui pensou rapidamente. A sua irmã, Helena. Vivia no Vale do Douro, numa casa com muros e portão automático. A minha irmã. Posso levá-la para casa da minha irmã? Faz isso, disse Paulo do outro lado. Faz isso hoje. Eu trato da parte legal, mas tira-a da cidade, Rui. Pelo menos até à audiência. Rui desligou. Ficou sentado no escuro, a olhar para a mensagem. A fotografia da sua filha, tirada sem o seu conhecimento, sem a sua permissão, despertou algo sombrio e primitivo no seu peito. Medo, raiva e um instinto protetor feroz. Às 6 da manhã, acordou Valentina gentilmente. Meu amor, vamos passar uns dias à casa da tia Helena. Valentina olhou para ele, sonolenta. Porquê? Rui não a quis assustar. Porque preciso que estejas num sítio mais calmo. Com um jardim e ar puro. Queres? Valentina acenou lentamente. A mãe sabe onde a tia Helena vive. A pergunta trespassou-o. Rui abanou a cabeça. Não, meu amor. Ela não sabe. Fizeram as malas rapidamente. Rui pagou o hotel e pediu que lhe trouxessem o carro da garagem. Quando entraram no carro, disse a Valentina para se baixar no banco de trás e cobriu-a com um casaco. É um jogo, disse ele, tentando sorrir. Para ver se conseguimos chegar à casa da tia sem ninguém nos ver. Valentina riu-se. Foi um som fraco, mas foi um riso. Rui arrancou com o carro, verificando constantemente os espelhos retrovisores. A viagem para o Vale do Douro demorou menos do que o habitual. Conduziu depressa, mudando de faixa constantemente, certificando-se de que ninguém os seguia. Valentina adormeceu no banco de trás. Quando chegaram à casa de Helena, Rui bateu à porta. A sua irmã abriu, de roupão, com o cabelo apanhado. Rui. O que se passa? Ela parou quando viu a expressão no rosto dele. Entrem, rápido. Enquanto Valentina dormia no sofá da sala, Rui contou tudo a Helena Ferreira. Ela ouviu, de olhos arregalados, com a mão a tapar a boca. Meu Deus, Rui. Meu Deus. Quando ele terminou, Helena abraçou-o. Ele deixou-se abraçar, sentindo-se mais cansado do que nunca. Podem ficar o tempo que precisarem, disse Helena. Ninguém toca nesta menina. Ninguém. Os dias seguintes foram estranhos. Calmos, mas tensos. Valentina brincava no jardim de Helena, corria por entre as vinhas, ajudava a dar comida ao cão. Rui observava-a da janela, o telemóvel sempre na mão. Paulo ligava todos os dias com atualizações. A audiência estava marcada para sexta-feira. Carla tinha contratado um advogado. Ia lutar pela custódia. Ia alegar que Rui a tinha abandonado, que ele era o responsável por tudo. Na noite de quinta-feira, Rui não conseguia dormir. Levantou-se e foi para o jardim. O ar fresco do Douro encheu-lhe os pulmões. Fechou os olhos, tentando acalmar o caos na sua mente. Não consegues dormir. Era Helena. Sentou-se ao seu lado num banco de pedra. Rui abanou a cabeça. Estou com medo, Helena. Com medo que o juiz não veja o que eu vejo. Com medo que a Carla consiga torcer a verdade. Não conseguiu terminar a frase. Helena pegou-lhe na mão. O juiz vai ver as fotografias, as provas, vai encontrar-se com a Valentina, e vai saber a verdade, Rui. Ele acenou, querendo acreditar nela. E se não for suficiente? Perguntou, a voz embargada. Helena olhou para ele intensamente. Então lutas. Com tudo o que tens. Porque aquela menina precisa de ti. Não de um pai perfeito, não de um pai rico.
Precisa de ti. Presente. Sexta-feira amanheceu nublada. Rui vestiu um fato e uma gravata. Helena ficou com Valentina. Já vais, pai? Perguntou Valentina, agarrando-se a ele. Rui ajoelhou-se. Vou, meu amor. Mas volto. Eu volto sempre, lembras-te? Valentina acenou, mas não o largou. Vais ver a mãe. Rui engoliu em seco. Sim. Valentina olhou para ele com os seus olhos demasiado velhos para a sua idade. Diz-lhe que tenho saudades. Mas que não quer voltar a viver com ela. Rui chegou ao tribunal 15 minutos mais cedo. Paulo Silva já lá estava, com 2 pastas cheias de documentos. Pronto? Perguntou Paulo. Rui acenou, embora não estivesse pronto para nada. Entraram na sala de audiências. Era pequena, com paredes beges e um cheiro a papel velho. Do outro lado, sentada com o advogado, estava Carla. Parecia diferente. Limpa, o cabelo penteado, maquilhagem subtil, um vestido azul conservador. Quando os seus olhares se cruzaram, ela não desviou o olhar, apenas o encarou com algo que era quase ódio. A juíza entrou. Uma mulher nos seus 50s, de óculos, com uma expressão severa. Todos se levantaram. Caso Machado contra Costa. Custódia. Podem sentar-se. Sentaram-se. A juíza olhou para os papéis à sua frente. O silêncio era tão denso que Rui conseguia ouvir a sua própria respiração. Finalmente, a juíza levantou os olhos. Analisei as provas apresentadas por ambas as partes. Este caso é de uma gravidade extrema. O advogado de Carla levantou-se. Meritíssima, a minha cliente admite que passou por um período difícil. Uma depressão pós-parto tardia, agravada pelo abandono do marido. O Sr. Machado deixou a minha cliente sozinha durante meses enquanto viajava em trabalho pela Europa. Ela entrou em crise, sim. Mas está a procurar ajuda. Deu entrada numa clínica de reabilitação, começou terapia e está disposta a fazer tudo o que for preciso para ter a sua filha de volta. Paulo levantou-se. Meritíssima, com o devido respeito, isto não foi um período difícil. Foi negligência sistemática durante meses. Uma negligência criminosa. A senhora Costa gastou 20.000 euros em álcool e casinos enquanto a sua filha de 9 anos pedia comida aos vizinhos. Temos fotografias, testemunhos, extratos bancários. Esta criança foi encontrada a dormir no chão da sua própria casa, subnutrida e traumatizada. A sua voz era firme, cortante. A reabilitação é louvável, mas o dano está feito. A juíza ouviu, impassível. Senhora Costa, quer dizer alguma coisa? Carla levantou-se, a tremer. Olhou para Rui. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Eu cometi erros terríveis. Eu sei. Mas eu amo a minha filha. Amo-a mais do que tudo no mundo. E sei que a magoei. A sua voz quebrou-se. Sei que não mereço o perdão dela, mas mereço uma oportunidade de ser melhor. Ser a mãe que ela precisa. Rui sentiu algo estranho no peito. Não era compaixão, não era perdão. Era algo mais complexo. Porque ao olhar para Carla, quebrada e a implorar, viu por um instante a mulher por quem se tinha apaixonado há 15 anos. Antes de a solidão, a depressão e o álcool a terem consumido. Mas depois viu Valentina, descalça, com fome, sozinha. E soube que não podia arriscar. Nunca mais. A juíza recostou-se na cadeira. Senhor Machado, quer dizer alguma coisa? Rui levantou-se. Não tinha nada preparado, apenas deixou as palavras saírem. Meritíssima, eu não sou inocente. Eu estive ausente, pus o trabalho à frente da minha família e ignorei 32 chamadas da minha filha porque estava numa reunião. Isso é algo com que terei de viver para o resto da minha vida. Ele respirou fundo. Mas há uma diferença. Quando eu descobri o que se estava a passar, agi. Deixei tudo. Cancelei o negócio, perdi o meu emprego e falo-ia outra vez. Ela teve 3 meses para agir. 3 meses para pedir ajuda, para me ligar, para ligar a alguém. E escolheu o álcool. Escolheu deixar a nossa filha ao abandono. Escolheu gastar até ao último cêntimo no seu vício. A sua voz embargou-se. O meu erro foi de ausência. O dela foi de negligência. Não é a mesma coisa. Sentou-se. A sala ficou em silêncio.
A juíza escreveu algo nos seus papéis, depois levantou os olhos. Vou pedir uma avaliação psicológica a ambos os pais e quero que um especialista em trauma infantil entreviste a criança. A audiência fica suspensa por 2 semanas. Entretanto, a custódia provisória mantém-se com o Sr. Machado. A ordem de restrição mantém-se. Sra. Costa poderá ter visitas supervisionadas, 1 hora, 2 vezes por semana, num centro de apoio familiar. Bateu o martelo. Sessão encerrada. Rui sentiu as pernas fracas. Paulo pousou-lhe a mão no ombro. Correu bem, Rui. Correu muito bem. Rui acenou, mas sentia-se oco. Quando se virou para sair, Carla estava lá. A 1 metro de distância. O seu advogado tentou impedi-la, mas ela ignorou. Rui. A sua voz era quase um sussurro. Ele parou. Eu sei que me odeias, e tens todo o direito. Mas por favor, diz à Valentina, ela parou, a soluçar. Diz-lhe que eu peço desculpa. Rui olhou para ela durante um longo momento. Diz-lhe tu. Nas visitas supervisionadas. Se queres mesmo mudar, mostra-o. E foi-se embora. Saiu do tribunal para o sol forte. Respirou fundo. Ligou a Helena. Estou a sair. Estou a caminho. Entrou no carro e conduziu de volta para o Douro, as mãos a apertar o volante, sentindo que algo dentro dele tinha mudado para sempre. Quando chegou, Valentina estava no jardim a desenhar com giz no chão. Ao vê-lo, correu na sua direção. Desta vez, não hesitou, abraçou com força, enterrando o rosto no seu peito. Rui pegou nela ao colo, abraçando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Correu tudo bem, pai? Perguntou ela. Rui sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Vai correr tudo bem, meu amor. Nós vamos ficar bem. Naquela noite, com Valentina a dormir, Helena e Rui sentaram-se na cozinha. E agora? Perguntou ela. Rui suspirou. Não sei. Vender a quinta no Alentejo. Comprar algo mais pequeno, perto de uma boa escola para a Valentina. Talvez na Costa Algarvia. Talvez trabalhar menos. Estar mais presente. Helena sorriu. Parece-me um bom plano. Rui acenou. Passei anos a construir um império e quase perdi a única coisa que realmente importava. Não vou cometer esse erro outra vez. As 2 semanas passaram. Rui levou Valentina à psicóloga. Ela entrou nervosa, mas saiu mais calma. Depois, a psicóloga falou com Rui. É uma menina resiliente, mas vai precisar de terapia, tempo e paciência. O abandono deixa cicatrizes profundas. Rui acenou. O que for preciso. Todo o tempo do mundo. A psicóloga entregou-lhe um envelope. Este é o meu relatório para a juíza. Independentemente do que o tribunal decidir, o senhor está a fazer a coisa certa. Carla compareceu às 2 visitas supervisionadas. Rui levava Valentina, ele ficava na sala de espera. Da primeira vez, Valentina saiu calada, de olhos vermelhos. O que se passou? Perguntou Rui. Valentina encolheu os ombros. Ela chorou muito. Disse que tinha saudades, que está em tratamento, que quer mudar. Rui não perguntou mais nada, apenas a abraçou. A segunda visita foi semelhante, mas desta vez Valentina disse algo diferente. Acho que ela quer mesmo ficar boa, pai. Mas não quer viver com ela. Ainda não. A segunda audiência chegou. Desta vez, Rui estava mais calmo. Sabia o que tinha feito. Sabia que tinha estado presente. A juíza tinha os relatórios psicológicos. O de Rui, um pai dedicado, arrependido dos seus erros passados e a trabalhar ativamente para ser melhor. O de Carla, uma mãe em recuperação, a mostrar progressos significativos, mas ainda numa fase inicial de reabilitação. E, finalmente, o de Valentina, uma criança que expressava um desejo claro de viver com o pai e que apresentava trauma relacionado com a negligência materna. A juíza falou durante 10 minutos, mas Rui só ouviu as palavras importantes: custódia principal atribuída ao pai. Visitas supervisionadas para a mãe durante 6 meses, a reavaliar depois. Terapia obrigatória para ambos os pais. Terapia familiar recomendada quando o terapeuta achar apropriado. Bateu o martelo. O superior interesse da criança é ter ambos os pais na sua vida, mas acima de tudo, é estar segura. Rui saiu do tribunal com Paulo.
Desta vez, não olhou para trás, não procurou por Carla. Apenas caminhou até ao carro e ligou a Helena. Acabou. Vou buscá-la. Quando chegou ao Douro, o sol já se estava a pôr. Valentina esperava por ele no alpendre. Vamos ficar juntos, meu amor. Vamos arranjar uma casa nova. Vais ter uma escola nova e vamos começar de novo. Valentina sorriu. Foi um sorriso pequeno, ainda frágil, mas foi um sorriso real. Posso ter um cão? Perguntou. Rui riu. Foi a primeira vez que riu em semanas. Podes ter 2, se quiseres. Valentina abraçou, e desta vez não havia medo no seu abraço. Havia alívio, havia esperança, havia o início de algo parecido com a cura. 2 meses depois, Rui comprou uma casa numa pequena cidade na costa algarvia. 3 quartos, um pequeno jardim, perto de um parque e de uma boa escola. Mudaram-se num sábado. Valentina escolheu o seu quarto. Pintaram-no juntos de azul celeste. Adotaram um Golden Retriever que ela chamou Sol. E, lentamente, dia após dia, começaram a construir uma nova vida. Uma vida mais simples, mais presente, mais real. Carla continuou com as visitas. Primeiro supervisionadas, depois mais flexíveis. Nunca recuperou a custódia total, mas manteve-se presente na vida de Valentina. Manteve-se sóbria, em terapia. Nunca lhe pediu desculpa diretamente, mas as suas ações falavam por si. E Valentina aprendeu a perdoar, não a esquecer. Porque há feridas que nunca saram completamente, mas aprende-se a viver com elas, a crescer à volta delas. Rui vendeu a sua empresa na Europa. Perdeu milhões, mas não se importou. Começou um pequeno negócio em casa, de consultoria, algo que lhe permitia estar presente. Para a levar à escola, para ajudar com os trabalhos de casa, para cozinharem juntos, para verem filmes à sexta-feira. As pequenas coisas que antes não significavam nada e que agora eram tudo. Uma noite, um ano depois, Valentina entrou no seu escritório. Rui estava a trabalhar no seu computador portátil. Pai. Ele levantou os olhos. Sim, meu amor. Valentina sentou-se na cama, a abraçar o sol. Posso perguntar-te uma coisa? Rui fechou o portátil. Ela olhou para ele com aqueles olhos que já tinham visto demasiado, mas que agora brilhavam com uma paz recém-descoberta. Achas que a mãe nos amava, quando aquilo tudo aconteceu? Achas que ela me amava? Rui sentiu um nó na garganta. Sentou-se ao seu lado. Acho que sim, meu amor. Acho que ela nos amava. Mas ela estava muito doente. E às vezes, quando as pessoas estão doentes, fazem coisas que magoam as pessoas que amam. Não porque não as amem, mas porque não sabem como amar da maneira certa naquele momento. Valentina acenou lentamente. E tu, pai? Tu amavas-nos quando estavas fora. Rui sentiu as lágrimas a formarem-se. Sempre, Valentina. Sempre. Mas eu estava errado sobre o que era importante. E lamento muito. Lamento tanto. Valentina abraçou-o. Está tudo bem, pai. Porque agora estás aqui. E é isso que importa. Rui abraçou-a de volta, chorando silenciosamente, porque ela tinha razão. O passado era o passado, os erros eram os erros, mas o presente era uma segunda oportunidade, e ele não a ia desperdiçar. Anos mais tarde, quando Valentina tinha 17 anos, escreveu uma redação para a sua candidatura à universidade. O tema era um momento que lhe mudou a vida. Ela escreveu sobre aquele dia. O dia em que o pai voltou para casa. O dia em que a encontrou com fome e sozinha. O dia em que tudo se desmoronou, para que pudesse ser reconstruído. Terminou a redação com uma frase. Às vezes, temos de perder tudo para encontrar a única coisa que realmente importa. E não é o dinheiro, não é o sucesso. É a presença. Real. E viva. Rui leu a redação, com as lágrimas a escorrerem-lhe pela face. Valentina olhou para ele do outro lado da mesa. Está bom, pai? Rui acenou, limpando os olhos. Está perfeito, meu amor. Tu és perfeita. E naquele momento, ao olhar para a mulher forte, compassiva e resiliente em que a sua filha se tinha tornado, Rui soube que cada sacrifício, cada perda, cada momento de dor tinha valido a pena. Porque ela estava ali, inteira, curada, viva. E ele estava ali para o ver. Às vezes, as histórias mais difíceis são as que mais nos ensinam. Às vezes, temos de perder tudo para encontrar o que realmente importa. Já passou por algo semelhante?
Já teve de escolher entre o sucesso e o que realmente importa? Conte-me nos comentários. Adoro ler as vossas histórias. E se esta história tocou o seu coração, partilhe-a com alguém que precise de se lembrar do que é verdadeiramente importante na vida. E não se esqueça de subscrever, porque tenho muitas mais histórias como esta para lhe contar.